Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho é o bandeirante paulista que destruiu o Quilombo de Palmares. A visão que nós temos dele é da pintura do Benedito Calixto, que é de 1903. Parece até um meio pirata, meio mosqueteiro, uma cara assim meio italianada. Mas na verdade não era nada disso. Os bandeirantes eram, a sua grande maioria, mamelucos, que é a mistura de branco com índio, como se chamava naquela época. Índios tupiniquins, que fundaram São Paulo hoje. E ele nasceu hoje no estado de São Paulo, né? Domingos Jorge Velho, ele nasceu em 1641, perto de São Paulo, na vila de Parnaíba. Lá ele começou sua vida de bandeirantes, mas ele era especializado em captura de índios. Durante 25 anos ele entrou sertão adentro. E essa imagem do Calixto é uma imagem fantasiosa, uma imagem que se vendeu para os bandeirantes. Quando ele chegou em Pernambuco, o bispo de Pernambuco achou um verdadeiro selvagem. Ele veio descalço, não pôde entrar na casa do bispo até que arrumasse sapatos. E o bispo falou isso aí. Nem falar sabe, nem se diferencia do mais bárbaro dos tapuias. E apesar de se dizer cristão e ter se casado há pouco, lhe assistem 7 índias concubinas. Em 1671, Domingos Jorge Velho uniu-se à bandeira do xará Domingos Afonso e partiu para o Piauí. E ele foi para lá porque ele foi convidado para ações, não só no Piauí, no Ceará também, no Maranhão, porque dali eles estavam começando a mudar o plantio da cana e começando a criar gado. Precisavam que eles exterminassem os índios, porque os índios capturavam gado e comiam. Para o índio não tinha isso, para eles era um bicho grande que eles podiam capturar. Então a ordem dos fazendeiros era a destruição das tribos, e foi um genocídio. Ele participou de um genocídio. Essas expedições até 1674 era para ocupação, e ele foi depois convidado pelo governador de Pernambuco para exterminar o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares, como nós já fizemos vários vídeos sobre Palmares, falamos sobre o Quilombo, falamos até sobre o Capitão Mouro, ele foi o maior quilombo das Américas, de todas as Américas, ele foi o maior. Contava mais ou menos com umas 50 mil pessoas, entre escravizados, indígenas e pessoas livres também. Muitos brancos também estavam ali. A mobilização contra Palmares se deu depois de quase um século de organização, porque o quilombo durou quase um século. E a resistência aos atacantes era terrível. E os bandeirantes foram, como eram famosos pelos extermínios, eles foram contratados. Em 1678, multiplicou-se as investidas quilombolas contra os povoados fazendeiros da redondeza, que já haviam sofrido derrotas muito grandes. Em 1686, o governador de Pernambuco, João da Cunha Santo Maior, contratou, pela fama de exterminador, o bandeirante. Só em 1691 ficaram acertados detalhes contratuais disso, porque ele não foi de graça, né? Ele foi fazer isso aí cobrando um preço. Ele queria as sesmarias, as terras que passariam para ele, o perdão dos crimes cometidos, porque ele já sabia que ia ser um massacre, então ele pediu um perdão antecipado, já que até para aquela época o que ele fez era assim uma coisa inominável. Então ele já
para garantir, ele pediu perdão. E 1/5 de todos os indígenas e prisioneiros, sejam brancos ou negros, ele queria 1/5 dessa turma para escravizar. Com uma tropa estimada de 9.000 homens, Jorge Velho deu início à expedição, que ela começou em 1694, tendo como apoio de tropas de Pernambuco, de Bernardo Vieira de Melo. Assim, após 22 dias de cerco, ele atacou o quilombo, destruiu a sua principal base, que era o Mocambo dos Macacos, mas só em 1695 conseguiu efetivamente dar o golpe de misericórdia no quilombo de Palmares. Depois, a gente já sabe que Zumbi fugiu, teve aquela perseguição, ele foi denunciado, né? Ele foi capturado e morto, e sua cabeça foi decepada e colocado em Recife. E pelo menos 15.000 quilombolas que defenderam Palmares devem ter morrido nesse conflito. Os dados, a gente não sabe exatamente qual foi os dados desse genocídio. Historiadores encontrarem em ordens regidas de 1694 e 1699, solicitando o Bandeirante a organizar uma expedição punitiva contra os indígenas da Confederação dos Cariris e outras etnias do Maranhão. Assim, ele partiu com missionários locais em busca da dominação do território, catequização dos índios maranhenses e pernambucanos. E quem não fosse servir a igreja, eles foram massacrados. Ele acabou massacrando quem não fosse catequizado. Isso foi até o Ceará. Pelos serviços prestados à coroa, Jorge Velho recebeu uma grande quantidade de terras e patentes de campo. Ele virou, como sempre, capitão. Obteve também a licença para fundar 2 vilas na Paraíba. No final da sua vida, residiu em Piacó, no Alto Sertão da capitania da Paraíba. Casou-se e teve uma vasta descendência. Em 1784, aos 64 anos, ele faleceu. E há relatos que sua esposa faleceu logo depois. A importância de Jorge Velho nisso tudo foi a conquista do sertão, mas para isso houve a destruição, o genocídio de tribos indígenas, dos quilombos, mas por causa de Jorge Velho, o sertão nordestino foi, vamos dizer, apaziguado e a colonização começou efetivamente. Esse foi o legado de Domingos Jorge Velho. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.